professor Durval Muniz, muito interessante, trazendo os elementos que são considerados de longa duração dentro da formação histórica do nosso país, como elementos de uma crise que todos nós atravessamos nesse momento, do ponto de vista político, e dos elementos mais imediatos, fenômenos mais imediatos que se apresentam na cena histórica atual. Eu quero agradecer a presença de todos, particularmente dos colegas professores que eu vejo que estão presentes, e que me sinto muito contente da presença de todos. Espero poder contribuir com essa expressão que, como disse o professor Durval Muniz, iluminária, né? Ou seja, uma expressão que se apoia na concepção francesa do iluminismo, né? A iluminação das ideias, uma coisa muito importante para o momento que nós estamos vivendo. É um prazer participar do ciclo de debate. Agradeço ao professor Luiz Augusto, à professora Ana Maria Pardo, que me fizeram este convite. Me sinto honrado em estar presente. Lúcio, você apresenta o professor Luiz? Acho que a Lúcia não está me ouvindo. Está desligada. Bem, então vou apresentar Oi, o Luiz. olha, está aqui, Luiz, é que estava desligado, eu achei que estava ligado. Boa noite, pessoal, a todos, todas, todes. Eu estou muito feliz aqui, nosso segundo encontro do Ciclo Luminari, debatendo temas transversais à cultura, né? Nós abrimos na semana passada o professor Boaventura de Souza Santos, a gente está discutindo o mundo do trabalho, educação, as pautas ambientais, inclusive essa semana, e hoje, através, né, com essa iniciativa, eu, professor Luiz Augusto Rodrigues, que é da Universidade Federal Fluminense, né, com um programa de pós-graduação Cultura e Territorialidades, e também um laboratório de Ações Culturais, o LABAC, com o Marcelo Correia, aí do Instituto Grão, a Tereza Dantas, jornalista, e toda a nossa equipe aí que está organizando esse ciclo Iluminari, e acabamos de ouvir o professor Durval Muniz de Albuquerque, Júnior, maravilhosa palestra, e com o professor Luiz Bevilacqua, que eu fico muito feliz e honrada de ter esses grandes mestres pesquisadores, como vocês, muitos que estão aqui. Apresentando o professor Aloysio, para passar a palavra para ele, é um cientista político pela Universidade Federal Fluminense, mestre e doutor em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, um pós-doutorado no Programa de Formação Humana e Políticas Públicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, PPFH-UERJ, onde eu também me formei, tem um grande, enfim, esse é um grande curso dentro da UERJ, pesquisadora, professor do Centro de Educação Popular e Pesquisas Econômicas e Sociais, o CEPES, é presidente do seu conselho científico, criou também esse painel científico das crises, né? É editor-chefe, membro do Conselho Editorial do jornal Inverta, é membro do Conselho Editorial da revista Ciência e Luta de Classes, professor e palestrante com diversos livros, artigos publicados, uma vasta experiência nacional e internacional nas áreas de educação, teoria do Estado, economia política, sociologia do trabalho, teoria marxista, com várias publicações e pesquisas. O seu último livro, um deles, né, que eu já indico aqui para a gente, para ir além desse encontro, dessa palestra e do ciclo Iluminari, para vocês pesquisadores, pesquisadoras, é o livro A Crise Orgânica do Capital, o Valor, a Ciência e a Educação, volume 1, e eu passo a palavra para o professor Aloysio, já agradecendo muitíssimo que o senhor está aqui conosco, professor, bem-vindo, bem. Agradeço. E vou aqui expressar um comunicado que eu traduzi no seguinte tema, que pode um pouco se afastar da forma da palestra anterior,
que focou problemas muito concretos, elementos concretos, um pouco de abstração, né? No que vou apresentar. Então, minha comunicação tem o seguinte tema: 5 enunciados sobre a crise orgânica do capital para uma assertiva. Essa é a proposição que eu vou fazer. Então, não vou ter a fluência do professor Durval Muniz, porque vou ler aquilo que eu tenho para apresentar para vocês. E inicio com o primeiro enunciado, que é o conjunto de reflexões acerca da cena histórica atual, nacional e internacional, que consubstancia as proposições que apresento sobre a forma de enunciados, devem ser compreendidas como resultado de uma linha de investigação sobre a essência da crise do capital e, por consequência, do seu sistema, como crise orgânica, fundado na formulação de Marx sobre a composição orgânica do capital, portanto, o oposto da concepção atribuída a Trotsky ou a Gramsci, como se observa nos artigos interpretativos de ambos por terceiros, que confundem e distendem os conceitos de crise revolucionária, crise de hegemonia e crise estrutural até o conceito de crise orgânica do capital, empobrecendo este último, ora pela concepção funcionalista, ora pela concepção estruturalista da crise e da sociedade. O segundo enunciado. A ciência e educação, aliás, eu pulei aqui. O segundo enunciado é aqui. O conceito de crise orgânica do capital é o conceito de crise sobre o objetivo essencial da relação capital-trabalho, leitmotiv do sistema de acumulação do capital, a produção do valor, ou mais precisamente, a produção de mais valor. Identifica nesta o desequilíbrio e a distorção entre os elementos essenciais da sua composição orgânica, expressa na relação entre os meios de produção e a força de trabalho, ou em termos de valor, capital constante, capital variável. Este processo é sintomático e observa-se empiricamente no deslocamento entre capital real e capital fictício, configurado na desconexão entre o valor de uso e valor de troca, cada vez mais visível na desvalorização dos ativos e nos decréscimos da taxa de lucros, nas crises de acumulação do capital financeiro, que domina e vertebra todo o sistema do capital e suas estruturas de relações sociais, econômicas, políticas e ideológicas. O enunciado terceiro. A crise orgânica do capital corresponde historicamente à fase final da decomposição do sistema do capital, o imperialismo, e do capital propriamente dito enquanto substância de valor ou valor abstrato, como consequência do processo de produção capitalista em sua acumulação ampliada, ter chegado ao limiar da revolução científico-técnica na terceira fase da revolução industrial. A informática, a cibernética, a robótica, a química fina, aplicadas à produção social, superdimensionaram a presença do capital fixo e hipertrofiaram o capital variável,
rompendo o paradigma da mensuração de valor pelo tempo socialmente necessário e dando lugar ao tempo livre, social em paroxismo, visibilizado no exército industrial de reserva, contorcido a novo significado no sistema do capital, de regulador do preço da força de trabalho a criador de mais valor. O quarto enunciado. Ciência e educação, como forças produtivas do trabalho, diante do knowledge social geral ou do general intelecto, que dominam a produção e as relações na sociedade em geral, contorcidas à mera produção tecnológica voltada à superação da crise do capital, impulsionam a rebelião das forças produtivas do próprio capital contra as suas relações de subsunção real do trabalho, da ciência e da educação, conduzindo seu sistema ao retorno à subsunção formal e à acumulação primitiva como instrumentos principais à sua reprodução e acumulação ampliada. Enunciado quinto. A Covid-19, que se apresenta como uma doença do século XXI, como as anteriores, peste bubônica, hanseníase, tuberculose, influenza, AIDS, ebola, câncer, entre outras, não reflete, grosso modo, apenas uma contradição entre a humanização ou hominização da natureza e a resposta dessa com suas defesas, mimetismos, como estrutura metamorfa que fecunda o imaginário social nas culturas e sociedades originárias e provoca a pesquisa científica nas sociedades complexas, no sentido do aparelho produtivo capitalista mediando as relações homem-natureza, em desafio genético, orgânico, que transborda o objeto do bem-estar humano, fixado na máxima sapiência, mente sã, corpo sã, para a coisa, a mercadoria, a saúde, ou, em expressão marxista, o valor de uso colonizado pelo valor de troca. Nesses termos, figura como resultado do esgotamento das forças produtivas do sistema do capital, e do capital propriamente dito, que há quase 2 séculos se move pelas contradições de suas forças produtivas e composição orgânicas, expressas nas crises gerais e na dinâmica da luta de classe, nos ciclos históricos de transformações graduais e por salto, cuja tendência é inexorável, apesar da dialética de avanços e recuos, ou limites e barreiras em linguagem hegeliana, se projeta nas variadas formas de transição da sociedade à sociedade socialista. Mesmo que tal processo, nestas conformações econômicas e sociais historicamente determinadas, regrida a atmosferas, roupagens e personagens do passado para escrever um novo capítulo revolucionário na história humana, em seu sentido omnilateral. Esse foi o quinto enunciado. E aí vem a nossa assertiva. A contradição presente no cenário objetivo de esgarçamento de todas as relações sociais e disposição da decomposição da sociedade burguesa, que a própria natureza orgânica da crise do capital ainda mantém, é que a própria natureza da crise orgânica do capital ainda mantém a produção de valor, apesar do colapso da economia tradicional demonstrado nas projeções de queda do PIB e dos países centrais do capitalismo por parte do FMI, Banco Mundial, OCDE, que, por um lado, escondem o seu fracasso na capacidade da China e demais países do bloco socialista e revolucionário de reduzir ao mínimo o impacto da crise pandêmica, apesar das medidas de restrição social no combate à mesma. E, por outro,
o próprio desenvolvimento tecnológico, que elevou a produção de valores para a esfera da produção de alta composição orgânica do capital, rompendo os limites físicos que restringem o capital financeiro à sua expansão como capital fictício, e reduzindo e conduzindo à anarquia dos monopólios. A superação deste quadro catastrófico de regimes bestiais protofascistas, neoliberais, que por meio de golpes de novo tipo ou tradicionais tentam destruir as experiências históricas da humanidade de libertação do jugo do capital e do imperialismo, exige das revoluções sociais e dos governos trabalhadores e camponeses mais que a socialização da produção e reprodução da propriedade sobre o trabalho e os meios de produção, cujos exemplos mais promissores são as sociedades socialistas. Um contínuo processo de superação da cultura de domínio e exploração, como disseram Fidel e Che, criando novas formas superiores de domínio de movimentos e lutas revolucionárias, como afirmou Lenin, e a substituição da ideologia das classes dominantes pela ideologia revolucionária do socialismo, como afirmaram Marx e Engels. Neste momento de terrível angústia e insuportável opressão, as organizações e movimentos revolucionários se preparam sobre a resistência para escrever com sua consciência, organização e luta, a pena e tinta do seu próprio sangue e suor, um futuro superior, capaz de erradicar os agentes patógenos do capital. Este é o papel da comunidade intelectual orgânica, dos agentes de transformação da sociedade que se expressam na historicidade de suas formas de consciência, comunicação e ação social, refletindo a transição da classe em si à classe para si, e a exemplo das revoluções vitoriosas, suas organizações de vanguarda e de reivindicação de seus símbolos, lutas e personagens revolucionários com que escrevem sua nova poesia. Bom, essa é a minha assertiva. E a minha colocação sobre a crise. E qual é o fundamento disso? É simples. Se a essência do sistema do capital e a essência, o próprio capital, a essência do próprio capital, ele está em crise, e se é ele que é o leitmotiv de todo movimento na sociedade, todas as estruturas da sociedade estão em crise, em termos globais. Se nós quisermos agora traduzir em termos mais concretos, a crise que ocorre na Europa e que já vinha ocorrendo há bastante tempo, a crise que se deu nos Estados Unidos, todo mundo observou, como eles conseguem superar esta crise, que é uma crise pela alta composição orgânica do capital, depressão da taxa de lucros e, portanto, da mais-valia. Como eles conseguem superar essa crise? Através da expropriação e colonização dos países submetidos ao seu sistema. O Brasil, durante o período de Lula e Dilma, fizeram crescer a economia do país e houve uma brutal transferência durante esse processo para o imperialismo. Mas tinha uma diferença. Qual era a diferença? A diferença é que eles repartiam esse processo com a classe trabalhadora, com as camadas da sociedade que estavam ausentes do processo de distribuição do capital. E isso impedia que o imperialismo entrasse no nosso país de forma contundente, como foi no passado durante a ditadura e durante os governos neoliberais. Isso impediu. Naturalmente, daí veio o golpe. Naturalmente,
as estruturas históricas da formação do país, de suas classes sociais, de sua organização enquanto formação social que importa a mão de obra da África, da Europa e compõe uma sociedade sine qua non que se diferencia, inclusive, dos demais países da América Latina pela sua composição de trabalho. Este processo, como disse o professor, de longa duração, sobre uma crise do impacto fundamental da sociedade, ele tem que se fazer valer. E como já foi falado no enunciado, o capital, que já tinha chegado ao estágio da subsunção real do trabalho ao capital pela reprodução ampliada, é obrigado a voltar a métodos, como diz o próprio Marx no Manifesto, como a Rosa de Luxemburgo expressa na sua formulação sobre a acumulação de capital, aos métodos da acumulação primitiva e da subordinação, ou seja, da subsunção formal do trabalho ao capital, que não é mais do que a expressão da interpretação que o Foucault faz da sociedade disciplinar e da sociedade de controle, né, que outros teóricos e outros filósofos falam, com outras palavras, a mesma coisa. Né? Então, que é a subsunção real e a subsunção formal do trabalho ao capital. Ela é obrigada a esse retorno. E aí, hoje, na sociedade, o que a gente vê é que todos esses momentos históricos sempre traz a excepcionalidade da forma extrema com que o capital domina e exerce sua direção de classe, que é trazer o recurso da bestialidade, da barbárie sobre novas vestimentas, que não são mais do que o protofascismo, que nós vemos o tempo todo na nossa sociedade, e que embala com todas as suas forças os sistemas de valores tradicionais que foram amalgamados no curso da estruturação e da formação social brasileira, de racismo, patriarcalismo, de feminicídio, de todas as formas de opressão. Quando a exploração fundamental da sociedade entra em crise, as diversas formas com que você mantém essa forma essencial da relação, ela perde o sentido e passa a viver a crise, você é obrigado a recorrer a todas as formas anteriores que ajudam essa forma essencial de exploração do capital. O racismo, o gênero, a opressão sobre a mulher, a opressão racial, todas as formas que justificam a exploração fora do pacto gestado dentro da sociedade capitalista. Não é espanto para nós, que conhecemos um pouco da história, claro, pelas nossas pesquisas e trabalho, entendermos que a sociedade burguesa ela é uma sociedade de classe e continua sendo uma sociedade de classe. E que as formas de governo, seja a democracia, seja a ditadura, são apenas formas de exercício de uma ditadura de classe sobre o proletariado. Por mais que a gente encontre hoje novos enfoques, como se traduz atualmente, novas versões sobre esse processo, possa se enfocar de diversos pontos que anteriormente não foram enfocados. Ficamos na essência nesse processo da exploração do capital, da exploração da mais-valia, da expoliação que o imperialismo faz para sustentar os países europeus.
Então, nós estamos continuando a isso. Muitas teorias sobre esse processo já foram formuladas, inclusive uma que eu concordo muito, que é a teoria da dependência, né? Do nosso amigo, meu companheiro Teotônio dos Santos, que durante muito tempo esteve aí na UF, durante um período, né? Outros teóricos também, Ruimaldo Maurinha, o outro contribuidor, a Vânia Bambirra, mas você tem um enfoque muito amplo dessa teoria, que chega ao Florestan Fernand. Isso eu estou falando de uma visão mais marxista, não de uma visão weberiana, porque essa chega ao Fernando Henrique Cardoso. Então, a nossa proposição, em termos da interpretação da crise, é essa interpretação da crise do capital. E ela como fundamento e base para a interpretação das crises que se fazem na epiderme, que a gente vê na superfície do capitalismo. E, nesse sentido, entender a essência da crise é fundamental, porque a única saída para a gente não é perder a perspectiva da luta revolucionária. A iluminação, que está colocada aí na questão do debate, é aquela que não se perdeu, mesmo nos intelectuais que abandonaram, né, as concepções mais avançadas para não se perderem no mundo em que domina o weberianismo, em que domina, né, a visão, algumas visões chamadas de pós-moderno, né? Essa ideia geral, ela não se perdeu. O povo ainda continua com o sentimento de lutar por uma vida mais digna, justa, igual. E, no fundo, todo o intelectual, ele, na sua essência do que ele fala, é buscar essas relações. Agora, eu acredito que a realidade, ela ainda domina as ideias. É ela que, de uma certa forma, sedimenta a consciência social. E quando há um regresso na realidade material, né, há um regresso nas ideias também. Então, eu diria isso, né? Nós temos um filósofo francês também, que fala em filósofo francês, que fala da perda da imaginação comunista. E eu acredito que essa perda é a perda das ilusões comunistas, ou seja, daquilo que se imaginou do comunismo e do socialismo e que não correspondia ainda uma verdade histórica, estava muito mais na imaginação. O papel dessa imaginação, ela mobilizou muito e mobiliza e continua a mobilizar. Ninguém pode descartar o papel da utopia. E a crise que os comunistas, os revolucionários passaram por esse tempo, e dos intelectuais revolucionários, de imaginar o novo, é porque, na minha humilde opinião e avaliação, é porque esse novo continua sendo socialismo, continua sendo comunismo. E esse é o nosso, continua sendo o nosso ideal. Então, para mim, ele ainda não morreu. Ele está vivo e ele agora está, nesse momento, um pouco, digamos assim, combalido, em crise, como o professor já adiantou também, o professor Ebal, mas nós continuamos lutando, resistimos, e estamos indo em frente. E vamos continuar. As eleições agora, elas são termômetros.
termômetros de uma realidade nesse instante. E o que nós assistimos, na minha opinião, é que houve o PT continua sendo o alvo principal do golpe, justamente por ele exercer esse papel, assim como na América Latina em geral, as forças progressistas que impedem a expoliação imperialista para manter ou para fazer com que a crise não se alivie no centro, impedem isso, impedem essa expoliação velada, eles são sujeitos a golpes, ao lobby, utilizando-se dessas estruturas. Então, eu vejo que isso está acontecendo, e nessas eleições o que nós vimos é que o PT continua sendo alvo. Ele continua sendo o principal foco, o principal inimigo das forças do golpe, e que continuaram a atuar. Então, mas que tem uma vitória, porque também os candidatos indicados pelo Bolsonaro perderam em tudo quanto é lugar, ou pelo menos estão em vias de perder. Mas há uma outra vitória, que não é vitória nossa, propriamente dita, mas é a vitória. Quando a classe dominante já não pode manter uma coisa como existia até então, é porque ela é obrigada a ter que mudar. E a observação clara de que nas eleições o centrão ele começa a se tornar alternativa é porque o Bolsonaro, enquanto sistema e projeto político, já não é mais capaz de continuar. Então, nesse aspecto, embora não haja uma vitória da esquerda no processo eleitoral, não houve uma vitória da direita nesse processo eleitoral. E isso se manifestou não só no Brasil, mas se manifestou também nos Estados Unidos. A vitória lá do Biden sobre o Trump indicou basicamente isso. Já não é sustentável manter a mesma forma de governar como antes. Então é preciso haver alguma mudança. Isso representa para nós um avanço ou um recuo? Não, não representa nada. Talvez até piore a situação para a gente. Mas para a burguesia significa que ela não pode mais fazer como antigamente. Então ela vai ter que mudar. E isso abre a perspectiva para que a gente possa continuar nos organizando e avançando para um outro futuro. É isso que eu gostaria de dizer. Nossos símbolos continuam, a nossa ideologia, nós não perdemos, não a ideologia, mas o método de análise, e estou aberta aí às questões, ao debate de todos os companheiros. Obrigado pela oportunidade de poder me comunicar com vocês.